Para a vespa do mar, o alimento frequentemente vem até ela. Mas alguns predadores têm mais trabalho. Este é o tubarão-tigre, que tem esse nome por causa das listras características. Os tubarões-tigre adotam uma dieta que abrange praticamente de tudo. Eles são talvez mais famosos por devorar carne humana. Mas eles comerão qualquer coisa, desde baleias, cachorros ou lixo. Até armaduras do século XVI já foram encontradas em seu estômago. Depois que um tubarão-tigre encontra sua presa, ele se dedica a um banquete sangrento. No cardápio de hoje, tartaruga. O tubarão tem dentes afiados como navalhas, que ele usa para agarrar a tartaruga. Depois, como uma enorme serra curvada, ele faz um movimento circular com a mandíbula para arrancar um membro. Mas a perna é só o começo. Quando a refeição termina, a única coisa que resta é um glutão muito satisfeito. Por mais pecaminosos que sejam estes glutões, sua fúria tem um propósito. O mesmo não se pode dizer necessariamente do próximo grupo de pecadores. Isto é raiva. Raiva pura e intensa. E ela não é bonita. Ira. Quando pensamos em criaturas marinhas assustadoras, o flipper certamente não vem à mente. Mas deveria, porque os muito amados golfinhos possuem tendências bastante sádicas. Golfinhos são predadores talentosos, que matam por alimento. Mas eles guardam o comportamento mais agressivo contra seus iguais. Por algum motivo, os golfinhos nariz de garrafa têm uma rivalidade séria contra seus primos, os golfinhos pintados. Observem como este grupo de golfinhos nariz de garrafa cerca este jovem golfinho pintado. Isso não é brincadeira. Eles provocam. Eles empurram. Isso é agressão. Não tem nada a ver com o alimento. A única coisa que salva o filhote é a chegada de alguns golfinhos pintados adultos. Que enfrentam seus primos e permitem a fuga. Não é surpresa que alguns tenham começado a chamar os golfinhos de psicopatas do mar. Mas estes golfinhos mortais são só o começo. E quando o cardápio tem a ira como prato principal, é melhor sair de perto. Existem poucos animais cujo nome inclui a palavra assassino. Por isso é bom prestar atenção quando encontrar um deles. Estes leviatãs de 9 toneladas estão no topo da cadeia alimentar mamífera oceânica. E quando se trata de ira, as baleias assassinas, também conhecidas como orcas, levam isso a um nível superior.
Elas não nascem furiosas. Na verdade, as orcas são criaturas altamente sociáveis, umas como as outras. Elas nadam em grupos, unidades familiares com até 40 indivíduos, que se comunicam e cooperam entre si enquanto se movimentam. O problema delas é com o resto do reino submarino. Este oceano não é grande o bastante para as orcas e qualquer outro animal. Como uma gangue de motoqueiros das profundezas, as baleias assassinas percorrem o território de caça para exibir sua presença ameaçadora, derrubando focas de seus blocos de gelo e atacando os peixes com agressividade. Mas sua demonstração de fúria mais atrevida acontece uma vez por ano, quando elas caçam leões marinhos no litoral da Argentina. Elas esperam perto da costa, usando a ecolocalização, emitindo ondas sonoras que atravessam a água para se comunicar entre si. Depois, com um impulso explosivo de suas caudas imensas, as baleias assassinas projetam-se da água para agarrar os filhotes na arrebentação. E aí, a coisa torna-se cruel. As orcas começam um jogo sádico do reino animal. Tênis com leão marinho. Acredita-se que isso seja apenas para matar os filhotes, ou seja, algum jogo de agressividade letal. De qualquer forma, o resultado é o mesmo: uma exibição mortal de força, desempenho e ira. Comparado a uma baleia assassina, este passarinho, o Cracticus tibicen, não parece um matador enfurecido. Mas não se engane com seu tamanho. O Cracticus tibicen é um pássaro extremamente bravo. Na verdade, por ser preto e branco e ter comportamento ridiculamente agressivo, este pássaro ganhou o apelido de Orca do Céu. O que mais irrita estes pássaros é uma ameaça perceptível ao seu território. Parece até sensato. Mas o problema é que seu território se expande por cerca de 90 metros em volta de seu ninho. E na Austrália, estes ninhos estão quase em toda a parte. É por isso que incríveis 90% dos australianos já foram vítimas de um ataque de Cracticus tibicen. Parece uma cena de um filme de Hitchcock. O Cracticus tibicen desfere ataques consecutivos. O objetivo é bicar e arranhar sua cabeça até você ir embora. Ninguém aprendeu a lição mais dolorosamente do que os ciclistas australianos. Como se movimentam mais rápido e parecem maiores do que os pedestres, os ciclistas parecem uma ameaça maior e irritam os pássaros ainda mais. É claro que a melhor forma de evitar o ataque de um Cracticus tibicen é evitar todo o território deles. O problema é que, na Austrália, isso é mais fácil de falar do que de fazer. A ira é assustadora. Não dá para disfarçar a raiva, mas para algumas criaturas, o pecado mortal vem coberto pelo manto da preguiça. Mas em águas tropicais tranquilas, é difícil encontrar uma criatura mortal tão lenta. Isto não é uma rocha. Isto é um peixe-pedra. E é dele a coroa de o peixe mais venenoso do oceano. O que ele faz durante a maior parte da vida é ficar
parado. Mas é a preguiça desse peixe que o torna tão mortal para suas vítimas. Dezenas de peixes nadam por ali. Confundem o peixe-pedra com um pedaço de coral ou o fundo do oceano. Mas quando um peixe de aparência apetitosa se aproxima demais, o peixe-pedra se move só uma vez e engole a presa inteira. Esta não é só uma estratégia de ataque. Também é muito importante para o mecanismo de defesa letal do peixe-pedra. Quando ameaçado, o peixe-pedra levanta 13 espinhos venenosos em suas costas. A pressão sobre estes espinhos libera a neurotoxina mais potente conhecida no mar. Os resultados são respiração irregular, fraqueza muscular e paralisia. Sem tratamento rápido, a picada é fatal até para os humanos. A mensagem do peixe-pedra é clara: não se deixe enganar pelos preguiçosos. Enquanto os preguiçosos mantêm disfarçadas as suas propriedades letais, o nosso próximo grupo de assassinos é barulhento, mortal e ganancioso. Para alguns seres do reino animal, o mar e o céu representam um território onde cada criatura existe para servir a um propósito. E então, existem estes animais. Ganância. Os gananciosos querem mais do que precisam. Eles querem mais do que qualquer um poderia precisar. E eles não jogam limpo, nem dividem com os outros. O nosso exemplo é a vespa mandarina. Para este inseto ganancioso, o mel é a raiz de todo o mal. Com uma abertura de asas de quase 8 centímetros, a vespa mandarina é um dos maiores insetos da Terra e um dos mais mortais. Esta vespa possui um ferrão muito longo que injeta veneno em suas vítimas. Um veneno que dissolve tecidos humanos. Mas humanos não são o prato preferido das vespas mandarinas. O que elas querem mais do que qualquer coisa é mel. E estão dispostas a matar por ele. Quando um grupo de vespas encontra uma colmeia ativa de abelhas europeias, elas preparam um ataque aéreo como um exército invasor ganancioso. Primeiro, um pequeno grupo delas mira a colmeia e a marca. Depois, as outras a seguem. Uma única vespa mandarina consegue matar até 40 abelhas por minuto com seus ferrões afiados. Mesmo quando matam, essas vespas mandarinas são gananciosas e, em geral, exterminam a colônia de abelhas inteira. Só então elas pilham a colmeia conquistada para obter o prêmio. Roubar até a última gota do doce mel que encontram. Estas vespas podem ser o terror das colmeias, mas nossa próxima criatura gananciosa pensa um pouco mais alto. Conhecem a expressão "o mar está para peixe"? Isso não acontece quando a baleia jubarte tem o que dizer a respeito. Pesando 40 toneladas, a baleia jubarte é conhecida como o gigante tranquilo do oceano. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Para suas presas, as jubartes são gananciosas e mortais. Elas não atacam peixes. Elas atacam cardumes de peixes. Milhares e milhares de uma vez só. Especialmente quando se trata de um dos alimentos preferidos delas, o arenque.
As jubartes adotam uma estratégia engenhosa chamada de rede de bolhas. E isso é uma guerra declarada. De um lado, um grupo de jubartes. Do outro lado, um cardume de arenques sem a menor ideia do que está para acontecer com eles. A baleia líder mergulha e dá início ao ataque, soprando pequenas bolhas por seu orifício respiratório. O cardume de arenques fica então cercado por uma fina cortina mortal. As bolhas funcionam para agrupar os peixes. Para eles é como uma parede e estão presos. Então, a morte vem de baixo. As jubartes nadam até o centro da rede de bolhas com a boca totalmente aberta, engolindo milhares de arenques de uma única vez. Para ter certeza de que estão engolindo apenas peixes, as jubartes esperem água através de suas barbatanas, que são fortes estruturas flexíveis de queratina. Suas bocas agem como filtros. A água sai, mas o alimento permanece. Vale até o último bocado ganancioso. As jubartes não precisam cobiçar nada. Elas encontram o que querem e o pegam. Não podemos dizer o mesmo do nosso próximo grupo de pecadores. Cobiça. Ciúme. Ressentimento. Desejo pelo que está fora do seu alcance. É o pecado de desejar o que pertence a outros. E na natureza, não há maneira educada de pedir. A sépia é um parente da lula e do polvo. E é uma caçadora esperta e eficiente. Mas as sépias são únicas. Elas usam um tipo de inveja, imitando a forma e a cor das coisas em torno delas para sobreviver. Conforme a sépia se movimenta em um recife, ela parece cobiçar todos os padrões com que se depara. Uma pedra, um pedaço de coral, a magia ocorre em sua pele, com 20 milhões de células pigmentares ligadas a músculos minúsculos. Pode parecer o pior caso de cobiça da história. Mas existe um propósito por trás deste comportamento aparentemente invejoso. Quando a sépia está disfarçada, seus predadores não conseguem vê-la. O mesmo acontece com as presas dela. Esta sépia localizou uma refeição deliciosa e, com sua capacidade de se disfarçar, ela passa despercebida. Agarra e engole a presa de uma vez. Para a sépia, a cobiça significa sobrevivência. Mas a nossa próxima criatura, o Jassanã, é absolutamente mortal. Os Jassanãs também são conhecidos como Pássaro Jesus, por sua aparente habilidade de caminhar sobre as águas. Mas estes pássaros não são santos. Para os Jassanãs, os papéis sexuais tradicionais são invertidos. Os machos tomam conta dos ovos, protegem o ninho e até guardam os filhotes em segurança sob suas asas quando eles chocam. Enquanto isso, as fêmeas passeiam, procurando outros machos para adicionar ao seu harém. Frequentemente, elas querem um macho que já pertença a outra fêmea de Jassanã. E é aqui que a cobiça mortal assume seu papel. Esta Jassanã fêmea quer este macho, mas ele está protegendo o ninho com os ovos enquanto sua companheira está em algum lugar por perto.
Mas a nossa fêmea de Jassanã o deseja para si mesma. Ela se aproxima do macho, que fica imediatamente na defensiva, tornando-se ameaçador e gritando com ela. Mas ela ataca e destrói todos os ovos que ele estava protegendo, tomando o macho para si. É a pura cobiça em ação. Entregando-se à cobiça ou sucumbindo ao orgulho mortal, nosso próximo grupo de pecadores é cheio de si e matará para provar isso. Nos mares e nos céus, há uma crença popular de que você é o mais corajoso, o mais brilhante, o melhor. É o pecado muito comum da autoestima exagerada. Orgulho. É o erro da arrogância e da vaidade. E no reino animal, isto assume diversas formas mortíferas. Vejamos, por exemplo, o polvo de anéis azuis. Ele vive ao longo da costa do sul da Austrália. Em geral, os polvos têm coloração cinza ou bege. Mas se você irritar este predador, ele faz uma exibição aquática equivalente a "vamos resolver isso lá fora". Em vez de arregaçar as mangas para exibir tatuagens, este polvo ostenta 50 anéis azuis brilhantes e pulsantes. É um sinal orgulhoso de intimidação. Seu significado: afaste-se ou coisas ruins vão acontecer com você. Infelizmente, nem todos os animais prestam atenção, como este caranguejo. Ele não acreditou no aviso do polvo para se afastar. Então, o polvo de anéis azuis o ataca e injeta nele um veneno chamado tetradotoxina, tão poderoso que uma dose mínima pode paralisar completamente e matar até um humano em menos de 90 minutos. Depois, o polvo desmembra o caranguejo, tanto com seu bico afiado, parecido com o das aves, como com seus 8 tentáculos. É uma lição para os outros caranguejos: não mexa com este matador orgulhoso. Nas águas dos oceanos Índico e Pacífico, vive a lagosta boxeadora. E o nome lagosta boxeadora basicamente já diz tudo. Ela é pequena, com 2,5 centímetros. E como um boxeador, é muito, muito orgulhosa. Não de seu cinturão, mas de outra coisa. De sua casa. Elas constroem suas casas em tocas e túneis que cavam no fundo do mar. Se alguém as invade, a lagosta boxeadora se transforma no equivalente submarino de Mike Tyson. Ela prepara sua arma. Uma garra lateral musculosa que pode desferir golpes com a força de uma bala de revólver calibre 22. E ela ataca. Não importa se você é um predador ou uma presa em potencial. É uma lição que este polvo está para aprender. Ele se aproximou demais da casa desta lagosta boxeadora. A lagosta observa o polvo desconfiada. Ele está muito perto? Está. Os golpes de sua garra acertam com uma força de 90 quilos, atordoando o polvo e o afugentando. Mas isso não precisaria terminar desse jeito, se o polvo tivesse ficado quieto em seu canto. Este é o pássaro mais perigoso do planeta. Ele vive na Austrália e não tem a menor vergonha.
O nome dele é casuar. Este pássaro onívoro de 1,5 metro de altura parece remanescente da época dos dinossauros, como um peru assassino pré-histórico. Em cada pata, ele tem garras afiadas de quase 13 centímetros que podem estripar um humano com um só golpe. Os casuares levaram uma vida bem tranquila durante séculos. Os problemas começaram com a chegada dos humanos. Com o avanço das cidades. Estes animais, antes autossuficientes, dependem cada vez mais dos humanos para obter alimento. O que nós temos, os casuares querem. Na verdade, cheios de orgulho injustificado, eles acham que merecem e exigem alimento de qualquer pessoa que encontrem. E se não conseguirem o que querem, digamos que eles ficam com o orgulho ferido. Como esse homem descobre quando tenta se aproximar. Enquanto este australiano estava bem armado, outros não têm tanta sorte. E sair correndo não o salvará. Eles já foram cronometrados em mais de 48 quilômetros por hora e por isso a maioria na Austrália sabe que não se deve mexer com o orgulhoso casuar. Nós já cobrimos 6 pecados, mas ainda falta um. E guardamos o melhor para o final. Finalmente, vamos apresentar o pecado mais sexy da natureza. Para estas criaturas, o acasalamento pode ser muito letal. Luxúria. O nome peixe pescador engloba diversas espécies. Todas parecem diferentes. Todas parecem meio esquisitas. E nenhuma delas tem a aparência muito lasciva. Na verdade, a aparência do peixe pescador é tão ameaçadora que não parece que algo deveria se aproximar deles. E se você for uma presa, isso é um bom aviso. O nome deles vem da longa antena dorsal presente em sua cabeça. Este predador talentoso usa esta antena como isca para atrair outros animais. As presas interessadas ficam fascinadas. E então, tornam-se o almoço. Mas quando se trata de comportamento sedutor, a fêmea do peixe pescador usa um tipo bem diferente de isca para atrair os machos. Impotente diante de seu encanto, o macho dá a ela tudo o que ele tem. E dizemos isso literalmente. Os machos de peixe pescador são pequenos e começam a procurar por uma fêmea logo depois de nascer. Eles usam um órgão especializado na frente da cabeça para procurar indícios de seus feromônios. Quando ele encontra uma fêmea, ele a morde e não solta mais. Nunca. As enzimas em sua boca fundem o corpo dele com o dela. E em algumas semanas, ele se desfaz, deixando para trás apenas um par de testículos. Ele deu a ela tudo o que possuía. Frequentemente, até seus olhos desaparecem. Enquanto isso, sempre que a fêmea sente-se lasciva, ela pode acasalar com os testículos fundidos ao seu corpo. Por mais incrível e bizarro que pareça, neste ritual de acasalamento uma coisa fica muito clara. O amor é cego. Nas selvas da América do Sul vive uma lenda lasciva. A anaconda. A maior serpente do mundo com uma libido à sua altura.
A anaconda pode chegar a 9 metros de comprimento e mais de 220 quilos. Elas ficam tão grandes porque comem demais. E quando consideram alguma coisa apetitosa, as anacondas comem de tudo, desde porcos selvagens a jacarés. Elas matam por constrição. Um aperto longo, lento, diabólico e fatal. A constrição é o que as anacondas fazem melhor. Mesmo quando se trata de sexo. Quando um macho quer acasalar, o que é frequente, ele vibra a língua para captar o odor sexual da fêmea. Após encontrá-la, o acasalamento fica meio estranho. As anacondas formam grupos de acasalamento. Grandes orgias de serpentes, onde até 12 machos se enroscam em torno de uma única fêmea. Provocando a fêmea com preliminares até que ela esteja pronta. Mas é a duração destas orgias e não o seu tamanho que a coloca nessa lista. Esta maratona de acasalamento pode durar até 4 semanas. Mas pelo menos todo mundo sobrevive a esta orgia. Não podemos dizer o mesmo de nosso último pecador, o enorme e grotesco elefante marinho. Eles têm a reputação de predadores sexuais. Seu comportamento lascivo é tão legendário que os machos têm a reputação de acasalar com qualquer coisa que encontrem, até pinguins. Mas seu processo de acasalamento é altamente ritualizado. Para cruzar, os machos do elefante marinho migram para a praia todos os anos e marcam seu território. O objetivo é encontrar o lugar perfeito para montar um harém com 40 ou 50 fêmeas. Este gigantesco ninho de amor é chamado de plataforma reprodutiva e conforme vai se enchendo, o lugar fica bem agitado. Brigas furiosas acontecem entre os machos disputando o território. São toneladas de gordura se chocando. O vencedor pode escolher as fêmeas primeiro. Depois, quando o macho está pronto, nada fica no caminho de sua luxúria, nem mesmo filhotinhos de foca, que ele pisoteia e mata tentando chegar até uma fêmea. Quando ele alcança a fêmea, imediatamente monta nela. Apesar de a maioria das fêmeas ser grande o bastante para suportar o peso enorme dos machos, algumas não conseguem. E é comum que o macho mate a fêmea, esmagando-a durante o acasalamento. Para o elefante marinho, não existe penitência para este pecado lascivo. Dos pássaros furiosos da Austrália, até a gula excessiva do tubarão-tigre. Estas são as criaturas mais pecaminosas da natureza, nos mares e nos céus. E podemos ter a certeza de que enquanto estes animais continuarem a nadar nos oceanos e a voar pelo ar, o pecado irá continuar. Versão Marshmallow São Paulo.